Aqui falando de máscara é complicado, né? A voz fica meio. Falar de máscara fica ruim, né? Você não sai. E você de máscara, você não, a voz não chega bem, não, eu creio. Ó, não. Vou tirar a máscara. Muito bem, a partir de agora, vamos aqui só checando aqui como é que está chegando o nosso volume. É só dar aqui mais um ganho para você que está com a gente aí pelo som do rádio, né? Deixa eu ver aqui, dá mais aqui um grau. Os nossos microfones para que dá início aqui dentro de instantes, então, esse bate-papo com o Rômulo Tenório, que já se encontra aqui comigo há um tempo, né? Já estivemos aqui alinhando todos os detalhes desse bate-papo. Então, você que está com a gente aí pelo rádio, que quer saber um pouco mais, né? Quer aprofundar o conhecimento desse conflito, né? Que está em questão, né? Esse impasse que acredito já acumula um mês, né? Essa divergência entre... Tá chegando o som muito alto, é isso aí, dá uma conferida, só dá uma baixada então aqui. Então, a nossa saudação inicial aí do Rômulo Tenório, nesse instante, já o microfone ligado. Seja bem-vindo aqui a 87,9, Rômulo, e vamos debater esse tema aí pertinente, né, de tamanha relevância da atualidade. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Tássia, ouvintes da rádio Nossa Senhora de Aparecida, aqui de Ati e de região, né? Estou aqui à disposição para debater, analisar, trocar algumas impressões sobre esse conflito, que por enquanto é uma coisa localizada, mas poderá ser uma coisa maior, né? Então, estou à disposição e vamos começar esse bate-papo, essa troca de impressões. Muito bem. Então, aqui para que a gente dê início, vamos então aí conhecer um pouco a Ucrânia, né? E saber, né, alguns fatores que levam a essas tensões. Em que a Ucrânia, Rômulo, ela se destaca, né? Quais são os seus potenciais na Europa, né, para que ela se destaque e principalmente se destaque também no mundo? Bom, Paulo, a Ucrânia ela é um país que fazia parte da União Soviética, né? Eram 15 repúblicas. A Ucrânia, depois da Federação Russa, era a principal. A Ucrânia é um país grande produtor de alimentos, né? Um dos maiores produtores mundiais de trigo. E também tem uma indústria metalúrgica, mecânica bastante forte, principalmente nessa região de Donetsk e também de Lugansk, onde está havendo esse conflito. A Ucrânia é importante porque ela é banhada pelo Mar Negro e hoje é
o ponto, por dizermos assim, mais quente do mundo hoje, né, em termos de geopolítica, é essa região. Na realidade, você tem que retornar, você tem que voltar aos primórdios de como surgiu esse conflito. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a Ucrânia, junto com a Bielorrússia, que era uma das 15 repúblicas da União Soviética, era a república que mais se aproximava do povo russo. Se você analisar a Rússia, a nação russa, o Império Russo, ele nasceu em Kiev, nos anos de 850 dessa era, né? Como era chamada Rússia de Kiev. Depois foi se expandindo, foi criados os cantonatos, se expandindo para Moscou, se expandindo para o sul, ali para a região do Cáucaso, né, e também para o norte. Com os anos se passando, Moscou foi adquirindo um protagonismo maior e virou, assim, digamos assim, tornou-se o grande centro daquela região, os povos russos. Se você tem uma ideia, a Rússia, o Império Russo, cresceu muito, principalmente na dinastia dos Romanov, que durou 300 anos. Né? Mas aquela região é uma região muito cobiçada, Paulo. A Rússia hoje é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. Você tem uma ideia, a floresta da Sibéria é maior do que a floresta amazônica. Né? A quantidade de rios. Primeiro, a Rússia, o Império Russo, chegou a ter 22 milhões de quilômetros quadrados, mais do que o dobro do Brasil. Hoje diminuiu, porque hoje a gente considera a Federação Russa, a Rússia, de modo geral, que tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas ela se expandiu muito na dinastia, e você tem uma ideia, às vésperas de 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, que na época era comandado pelo czar Nicolau II, ele abrangia até a Polônia, ele englobava a Polônia, englobava a Ucrânia, englobava inclusive terras da Romênia, a questão da Besarábia, que fica ali na Romênia, e outras regiões. Então, isso foi, eu considero, a criação da Ucrânia, porque a Ucrânia quase não se diferencia da Rússia. O povo ucraniano, em grande parte, fala russo. Tem laços, né? Tem laços culturais. Olhar a Ucrânia e a Bielorrússia são as duas nações que mais são parecidos com os russos. Eles são muito próximos, culturalmente, né? A questão também do idioma, dos costumes. Então, eu considero um erro estratégico da Revolução Bolchevique, quando, em 1922, para satisfazer as questões políticas locais, o comandante, o presidente, o secretário-geral do Partido Comunista, Lenin, ele deu status de nação à Ucrânia, né? E a Ucrânia sofreu muito, como todos sabemos, passou por várias crises. A gente poderia destacar o Holodomor, que era a crise da fome, né, na década de 30, e também na Segunda Guerra Mundial houve grandes batalhas, a Batalha de Kiev, a batalha ali na Crimeia de Sebastopol, mas existia uma certa união quando existia consolidada institucionalmente a união das repúblicas socialistas soviéticas, composta de 15 repúblicas, que era a Ucrânia, a Rússia, que era a maior, Geórgia, e os países asiáticos, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, as repúblicas bálticas, que tudo pertencia ao Império Russo, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Então isso aí, de um certo modo, vinha sendo mantido. Aí foi quando, em 1991, houve a debacle
da União Soviética, e essas repúblicas ficaram independentes, separadas da Rússia, né, que é a Federação Russa, e naquela época houve acordos, porque foi quando o fim da Guerra Fria, que o Ocidente, de um certo modo, foi o vitorioso, mas houve acordos não escritos, mas acordos entre o presidente na época russo, o Boris Yeltsin, e o presidente americano, George Bush, o pai do presidente que invadiu o Afeganistão. Então, um dos acordos era para a OTAN, que era uma organização que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para barrar a expansão da União Soviética no resto da Europa. Por outro lado, também tinha a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, mas quando houve a se fortalecer. Quando houve o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia ficou de lado, né? E ficou a OTAN. Então foi feito conversações, acordos não escritos para se evitar a expansão da OTAN. Dê uma checada aí, está chegando meu áudio. Qual é o problema, Paulo, ali naquela região? A Rússia é um país grande, é um país que tem... O Ocidente todo sempre teve interesses econômicos em relação à Rússia, né? E eles esperavam, principalmente os Estados Unidos e algumas nações da Europa, eles esperavam que tirar proveito e dividir a Rússia, né? A Rússia é um país que tem 17 milhões de quilômetros quadrados, são vários povos dentro da Rússia, né? Você tem uma ideia, tem várias línguas naquela nação, e eles esperavam tirar proveito e descumprir os acordos que houve ali naquela época, para haver expansão da OTAN. Então eles começaram, de lá para cá, de 97 para cá, os 5 grandes expansões. E a Rússia é um país que ele sempre primou pelo patriotismo. A Rússia foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, foi o país que mais sofreu, e foi invadido primeiro pelos mongóis nos anos 300, depois foi invadido pelo exército de Napoleão, depois foi invadido pelos nazistas. Então a Rússia, eles têm essa cultura de guerreiro, uma cultura de cuidar da nação, do solo. Proteger suas fronteiras. A mãe russa, a grande mãe russa que chama, né? Então a Rússia começou sendo cercada. A OTAN entrou nos países bálticos primeiro, aqueles 3, Letônia, Lituânia e Estônia. Inclusive eu estive lá em São Petersburgo, que fica juntinho ali no Báltico. Depois ele entrou nos países da antiga influência soviética, que era a Polônia, Romênia, Bulgária. E hoje a OTAN, os Estados Unidos, usando como pretexto a guerra no Afeganistão, construíram várias bases militares naquelas repúblicas asiáticas, ali da Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão. Então eles, através de acordos, mas começaram a cercar, e a joia da coroa para a OTAN seria a Ucrânia e a Geórgia. São 2 países importantes. Primeiro a Geórgia, que fica junto ao Cáucaso, aquela região montanhosa do sul da Rússia, e é uma região muito, assim, digamos assim, muito complicada para a Rússia administrar. Por quê? Porque tem nações muçulmanas ali dentro, né? Na Chechênia, na Ingushétia, e também na outras 2 ou 3 pequenas repúblicas autônomas, e também, por fim, a Ucrânia. Quer dizer, o que é a OTAN quer? A OTAN quer, na fronteira da Rússia, colocar armas. Isso é inadmissível para o povo soviético. Eles não admitem, né? Não o seu governo, Vladimir Putin. Exato. Aí você vem, vamos trazer para os tempos atuais, que a gente está discutindo aqui. Foi o que houve. Em 2014, um pouco antes, a Ucrânia, através de eleições, elegeu um governo, era
Júlia Timoshenko, que era a primeira-ministra, e através de recursos americanos, da OTAN, da Europa, de muito dinheiro, investimentos, eles estavam negociando a entrada da OTAN, a entrada da Ucrânia na OTAN. Isso, para a Rússia, era um terror. E também, logo depois... Então, Rômulo, desde que foi desmembrado a antiga União Soviética, que era composta por 15 repúblicas, entre elas a atual Ucrânia, né, que está aí em questão, a gente já percebe, então, elas querendo cada vez mais se tornar independente absoluto. Você tem que considerar os interesses da região, do Ocidente também. O Ocidente, o grande interessado é os Estados Unidos, para fincar ali uma cabeça de ponte na porta de Moscou. Você tem uma ideia do território da Ucrânia para Moscou, são 300 quilômetros, 400 quilômetros, muito perto. E eles têm esse interesse. Quando foi em 2014, houve uma eleição na Ucrânia e ganhou um primeiro-ministro, o nome dela era Viktor Yanukovych. E esse primeiro-ministro, ele era mais pró-russo. Ganhou a eleição. A favor da Rússia. Ganhou a eleição e tinha uma maioria no parlamento. E antes dele se eleger, esse primeiro-ministro tinha feito uns acordos para a Ucrânia entrar na OTAN. Ele, com a população, o parlamento, congelou esses acordos. Disse, não, a Ucrânia não vai entrar mais na OTAN, por conta a Rússia influenciava muito esse governo. Aí o que foi que houve? Houve um golpe de Estado, né? Você está lembrado ali na meio de fevereiro de 2014, houve aquelas manifestações em Kiev, derrubaram o governo, ele teve que fugir. E a OTAN, a Europa, os Estados Unidos mandaram gente, mandaram dinheiro, mandaram mercenário para controlar aquilo ali e dizer, não, a Ucrânia vai ter que fazer parte da OTAN. Aquela região ali... Foi nesse momento que foi tomada a Crimeia? A Crimeia. Aí, foi anexada à Rússia. A Rússia, o presidente Putin, ele é muito determinado e ele sabe o que quer, sabe quais os limites. Ele disse, não. Ele anteviu, né? Ele aproveitou do momento enfraquecimento ali da Ucrânia, né? Com esse passo do governo. Exatamente, Paulo. E a Crimeia sempre foi da Rússia. A Crimeia fez parte do território ucraniano a partir de 1954. Na época, o secretário-geral do Partido Comunista, o Nikita Khrushchev, doou aquele território que é muito estratégico. A Crimeia, ali na cidade de Sebastopol, é onde houve as maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Sebastopol cedia a frota do Mar Negro da Rússia. Aquele porto ali, as bases militares. Então, estrategicamente, era muito importante para a Rússia e não podia ficar na OTAN. E aí, como aquela região ali, aquele povo ali da Crimeia, todo mundo fala russo. E foi feito nessa época um plebiscito e 99%, sei lá, resolveram fazer parte, voltar para a Rússia. A OTAN protestou, os Estados Unidos protestaram, fizeram sanções econômicas, né, a Europa toda. E no mesmo momento, o exército da Ucrânia, junto com o mercenário, começaram, com o intuito de invadir a Crimeia, começaram a fazer pressão junto àquelas repúblicas do leste, que também aquela região de Donetsk e também Lugansk, que são repúblicas que têm cultura russa, que a maior parte da população fala russo, e essa população se rebelou. Isso aí, portanto, envolvendo uma questão cultural, né? Cultural, política e cultural. Aí começou a guerra civil, né? Eles se declararam independentes, essas duas províncias se declararam independentes da Ucrânia. A Rússia nunca tinha reconhecido, mas apoiava. E eles ficaram essas duas províncias bastante divididas, estão há 8 anos em guerra civil, já morreram mais de 14 mil pessoas, e nesses 2, 3 meses atrás, a Ucrânia estava se preparando
para resolver o problema através da força. Por quê? Porque em 2014 houve um acordo de Minsk. Minsk é a capital da Bielorrússia, para fazer a paz ali. Ia ter uma nova constituição, naquelas províncias o povo podia falar, por exemplo, o russo e o ucraniano. Muito bem, só dando uma recapitulada, nesse momento você que está nos ouvindo, está ouvindo aí a voz do Rômulo Tenório, que volta aqui os estúdios da 87 para a gente tratar desse tema polêmico envolvendo essas tensões. Você que está comigo pelo Instagram, seja bem-vindo, fique à vontade para interagir aí com a gente. E a gente vai aqui procurar simplificar para que você entenda da melhor forma possível essas tensões, né, que envolve aí a geopolítica, né, a questão cultural, política, social, né, enfim, é multidisciplinar. Pois como eu estava dizendo, só que a Ucrânia, esse acordo de Minsk, que foi em 2014, passa para a Alemanha, a Ucrânia, a Rússia, acho que a França também, os americanos ficaram de fora, mas a Ucrânia não cumpriu. Por exemplo, a Ucrânia proibiu as pessoas, os habitantes dessa província, ter o russo como língua oficial. A parte da educação, eles também proibiram, quer dizer, ia ser a educação não russa, ia ser totalmente diferente. E outras coisas mais, né? Questão eles não aceitaram o parlamento eleito pela aquela parte que se rebelou. E agora, para fechar a questão, eles queriam a Ucrânia. A Rússia descobriu, por exemplo, que a Ucrânia estava pensando em voltar a fabricar armas nucleares. E quando houve a extinção da União Soviética, em 1994, fizeram um acordo. A Rússia garante a segurança da Ucrânia em troca da Ucrânia não fabricar armas nucleares. Detalhe, Rômulo, a gente sabe que com essa desmembração da antiga União Soviética, que era composta dessas 15 repúblicas, dentre elas se tornando, portanto, independente a partir de 1991, eu consegui observar que algumas dessas repúblicas, elas tiraram o direito de russos nativos, ou seja, russos que habitavam essas províncias. Eu acredito que a Lituânia, ela não permite que o cidadão russo, totalmente russo, ele não tenha direito de voltar para presidente. Perfeitamente, quer dizer, isso tudo é influência da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e da OTAN. Aconteceu também parecido na Geórgia. Só que eu acho que já percebendo, né, o desejo do governo russo, né, já que a Ucrânia perdeu a Crimeia, então eu acredito que a Lituânia e esses outros países que retiraram esses direitos de votar no presidente, temendo também perder algum território que a gente percebe que é típico do russo, né, fazer a anexação de terras. Paulo, mas veja bem... juntaram-se em 15 repúblicas durante esses anos que foi a ativa União Soviética e se desmembraram e cada um tomou certas medidas para não perder também território, já que continha russos. Todos esses territórios, os territórios da Lituânia, Estônia e Letônia, os territórios bálticos, pertenciam ao Império Russo, antes de haver a União Soviética, né? Depois, por os arranjos políticos, na época da Revolução Comunista, eles ficaram como nações, e depois se separaram. Mas, como eu vim dizendo, para a Rússia é inaceitável a Ucrânia entrar na OTAN, porque a Rússia não vai admitir. A Rússia, o Ocidente sempre quis dividir a Rússia, sempre quis, achava que com o fim da União Soviética era a oportunidade de fazer várias secessões dentro do território russo. Começaram apoiando o terrorismo na Chechênia, naquelas repúblicas do Cáucaso, né? E a Geórgia, que é um país importante no sul, era o primeiro, estava na bica para entrar na Ucrânia, para entrar na OTAN, desculpa, para entrar na OTAN. A Rússia foi à guerra por conta disso. Você vê como a Rússia ela preza pela sua segurança. E o que os russos querem agora? O que é que Putin fez
qual foi a declaração que ele fez? Ele fez um documento, disse, olha, eu não quero invadir ninguém, agora eu quero segurança para meu povo. Primeiro, a Ucrânia não fazia parte da OTAN, que a OTAN voltasse para 1997, todos aqueles países que faziam parte da influência russa, além dos 15 países da União Soviética, outros países como Polônia, como Romênia, como Bulgária, que fazia parte ali. A Rússia pediu para eles voltarem ao status anterior, a 97. Ou seja, para a OTAN sair de lá. Claro que aquilo ali era só um passo, mas o importante maior para a Rússia era a Ucrânia. Era a Ucrânia no centro e Geórgia no sul. Era muito difícil a OTAN aceitar isso, mas por quê? E também para a Rússia, porque hoje tem arma nuclear na Polônia. Então a Rússia, o governo da Rússia, ele se preparou, né, nesses 8 anos. Por que é que as sanções não funcionam na Rússia, as sanções econômicas? Funciona, mas não funciona muito. Né? O governo russo, o governo de Putin, já prevendo isso, há 8 anos se prepara. Então, quando você diz, a gente vê na televisão, as sanções econômicas vão destruir a economia russa. Sanção econômica tem 2 lados. Qual é o limite de uma sanção econômica? É até aquele ponto que não prejudica quem está impondo as sanções. Por exemplo, por que estava essa divisão na Europa? Contra as sanções, uma parte da Europa. A Alemanha não queria. A Alemanha foi forçada. Por quê? Porque a Alemanha depende do gás russo. Hoje, essa dependência. Pois é, hoje a Rússia ela exporta 40% do gás de toda a Europa. São vários oleodutos, né, gasodutos, inclusive um passa pela Ucrânia, outro vem pela Turquia. Já prevendo esses conflitos, a Alemanha, que é o maior consumidor da Europa, e junto com a Rússia resolveram fazer um projeto, que é o gasoduto Nord 2, que sai ali da Rússia, na região do Báltico, vai por debaixo do mar Báltico até chegar na Alemanha. São 4.000 quilômetros mais ou menos, e interessava os 2 países. Está suspenso, quer dizer, ia ser inaugurado. Para a Alemanha era ótimo, porque não evitava qualquer tipo de conflito e tinha o gás dela. Então existe ali muitos problemas econômicos, muitas questões. Hoje eu vi uma notícia dizendo assim, que a Europa tem inclusive os Estados Unidos também, feito sanções leves, porque eles chegaram à conclusão que as sanções não funcionam mais. Então, eles sancionam pessoas, sancionam industriais, bancos, mas a Rússia se preparou. A Rússia, nesses anos todos, começou a deixar de usar o dólar, usar o rublo. A Rússia tem um acordo grande com a China, e agora foi reiterado, inclusive para a Rota da Seda, que é antiga, tem uma antiga Rota da Seda nos anos da Idade Média, e agora vão retomar, né? Isso aí é uma logística que vai baratear o transporte do mundo inteiro, né? E a Rússia está agora, no ano passado, um projeto para fazer um grande gasoduto ligando para exportar gás da Rússia para a China, que é o maior consumidor mundial de gás. Então, as sanções hoje não prejudicam tanto a Rússia. Prejudica, claro, a população, mas vai prejudicar o mundo todo também. O Brasil vai ser prejudicado com isso. O Brasil não tem nada a ver com isso. Eu pessoalmente, sabe, Paulo, eu não acredito num conflito maior. Eu acho que vai ter um conflito localizado, no máximo, quando ontem, que a Rússia reconheceu. Antes da gente prosseguir, não sei se você já apontou isso aqui, vale a gente ressaltar que ex-repúblicas soviéticas, que são a Estônia, Letônia e Lituânia, que são, portanto, a ex-república da antiga União Soviética, eles fazem parte, né, esses países fazem parte da OTAN. Exatamente. Aí a gente se pergunta, né, o ouvinte se pergunta, então, por que esses ex-países, assim como a Ucrânia, né, também faz parte da antiga União Soviética, já que esses 3 países, eles fazem parte da OTAN, por que a participação da Ucrânia causa tanto impasse ao governo russo? Porque a Ucrânia, todos esses 15 países,
na realidade, a Ucrânia não era para existir. O que é que tem a Ucrânia que causa pois é, porque tanto importância? A Ucrânia foi um país que foi criado artificialmente, como foi criado o Iraque, como foi criada a Síria, por exemplo, no Oriente Médio, artificiais. Por quê? Porque a Ucrânia e o Rússia é a mesma coisa, a Federação Russa hoje, era um país só. As repúblicas do Báltico são um pouco diferentes, tem uma influência alemã, né, principalmente na região de São Petersburgo, que fica perto daquelas 3 repúblicas, a Geórgia, um pouco mais ao sul, mas a Ucrânia e a Bielorrússia são russos mesmo, russos culturalmente, historicamente, e a Ucrânia tem uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia, e a Rússia não vai admitir que a OTAN coloque lá mísseis nucleares. Então a Rússia se preparou. Hoje em dia, Paulo, eu admito assim, os Estados Unidos hoje, que está por trás de tudo, é a maior potência militar do mundo. Então a gente pode dizer que é uma briga de potências, claro, superpotências. Viu? Veja bem, é a maior potência militar do mundo, mas... E daí a terceira via, que é o pequeno aí, Ucrânia, claro, pequeno em território. Hoje a gente chamamos de guerra híbrida. Por quê? Porque a Rússia e os Estados Unidos brigando através de outros. Aparentemente é a Ucrânia contra a Rússia, mas na realidade é os Estados Unidos contra a Rússia. Então, os Estados Unidos hoje é a maior potência militar, mas em termos nucleares, a Rússia está um pouquinho à frente. Nesses 8 anos, a Rússia progrediu demais na questão tecnológica, armas muito mais modernas, que os americanos ficaram atrás, um pouco atrás, né? Então, eles querem tomar essa diferença que eles foram ultrapassados, e eles querem prejudicar a economia. Porque foi que o comunismo teve a dissolução na União Soviética? Questão econômica. Os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, reinaram no mundo todo, e os russos, a União Soviética, não tinha como competir economicamente. Foi aí, gastava todos os recursos com armas. E quando houve em 91 o fim da União Soviética, os americanos se consideraram, não, agora nós somos donos do mundo, e vai ser um mundo unipolar. O que é isso? Unipolar é um só mandando. E todos nós sabemos que a posição da Rússia e da China é ser um mundo multipolar. Porque você não pode admitir que um país só do mundo, qualquer que seja ele, domina o mundo todo, né? Então, são questões muito complexas, essa questão a Ucrânia é um peão ali. Se a Rússia quiser tomar a Ucrânia, toma em 2 dias. A Rússia foi devagarzinho, cercou toda a Ucrânia. Há 20 dias atrás, eu fiz um debate, e por coincidência, sabe, Paulo, eu disse, não, vai ser ali. Vai ser uma coisa localizada, como foi feito na Crimeia. Não, vai ter invasão. Não vai ter. Porque se a Rússia quisesse, invadia. Então, eles tinham 4 pontos que eles cercaram a Ucrânia. Primeiro, na região da Bielorrússia, que eles botaram armamento pesado lá, inclusive até mísseis. Na região norte. Depois tinha a questão da Crimeia, que eles podiam invadir pela Crimeia, pela uma frota do Báltico, do Mar Negro, e o exército russo. Eles construíram uma ponte, a maior ponte do mundo, Paulo, em 2 anos, no Estreito de Kerch. Esse Estreito de Kerch é uma região da Crimeia que liga a Crimeia ao continente russo, que não era ligado. Era ligado através da província de Rostov-Don, já na Rússia, e subindo e ligava. Mas tinha um estreito. Isso já é dando todo o indício do controle russo na Crimeia. Claro, isso foi depois de 2014. Foi 2014, uma ponte rodoferroviária. Eles construíram, Paulo, num tempo assim, que você não acredita. Não demorou nem 2 anos. Uma ponte que tem 18 quilômetros. 18 quilômetros de extensão. Por cima do mar. O mar de Azov, né? Então, por quê? Porque aí, em termos de logística, qualquer problema a Rússia agia. Se deslocar. Pois é, então eles podiam invadir pela Crimeia, e como também eles podiam invadir a Rússia. Tem uma região da Moldávia, que era uma antiga República Soviética. Moldávia ou Moldova são, às vezes, a pronúncia, mais antigamente o nome era Moldávia. Tem uma região lá que
que tem etnia russa, a Transnistria, e essa região está em briga, se rebelou contra o governo da Moldávia porque quer fazer parte da Rússia. Fica na parte oeste da Ucrânia. E a Rússia tem tropas lá também. Então, você vê como é complexo e ali você não pode. A Rússia jamais podia deixar os americanos, que nem tudo é o americano, não é a Europa. A Europa quer emprego, a Europa quer, a população quer se desenvolver. Né? A questão é os Estados Unidos que não aceitam a multipolaridade. Eles querem governar o mundo sozinho. E ele não tem mais esse dom, né, com a advento da China. A gente observa um detalhe, Rômulo, que apesar de ser um país pequeno geograficamente, podemos dizer um pouco maior do que o estado de Minas Gerais aqui no nosso Brasil, mas a gente observa que eles têm quase o tamanho do exército brasileiro. São 214 mil, acredito, pouco mais de 200 mil. Hoje nós estamos com o exército em atividade no nosso país, em pouco mais de 300 mil soldados na ativa. Né? Paulo, deixa eu dizer, a Ucrânia não é tão pequena. Imagine, não. Né? A Ucrânia não é tão pequena, não. A Ucrânia é o maior território da Europa. Observando, são mais de 600 mil quilômetros quadrados. E Minas Gerais é 500 e... um pouco mais do que Minas Gerais. Dentro da Europa, a Ucrânia se destaca. Primeiro, tem uma população de mais de 40 milhões de habitantes. Eu creio que seja maior do que a França, do que a Espanha, do que a Itália, eu acho que do que a Alemanha, ou seja, mais ou menos equivalente assim, o tamanho. Então é um país grande. E outra coisa, a Ucrânia, na época da União Soviética... Eu coloquei esse detalhe para ver o quanto a gente está para trás em termos de soldados na ativa. Né? Um país quase do tamanho de Minas Gerais tem o nosso quantitativo de soldados. Sem nenhum desprezo pelo nosso país, mas a gente está falando de Europa, de desenvolvimento, de país adiantado. Né? O Brasil é um enorme, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mas em termos de história, o Brasil só tem 500 anos, esses povos aí têm 1000 anos, 1000 e poucos anos de história. Então, a Ucrânia era o maior celeiro de alimentos da União Soviética. Nós vamos sofrer, o Brasil, se houver uma invasão da Rússia mesmo na Ucrânia, para tomar a Ucrânia, que a Ucrânia toma a Ucrânia em 2 dias. É admitido pela OTAN, inclusive, não tem como ser diferente. Vai aumentar, por exemplo, o trigo. A gente vai pagar pão mais caro. Gasolina, a gente está achando caro, R$6, R$7. Isso que chega a interrogação do ouvinte que escuta essa tensão. Né? O que é que a Ucrânia tem? Então é um forte celeiro, né? Tem terras férteis. Exatamente. Além das terras férteis e atrativas lá na Europa, o que mais a gente pode destacar na Ucrânia? Qual setor ela se destaca mais? Além da agricultura... Tem uma indústria muito pesada, a indústria de metalúrgica. É um país que produz carvão, né? Eu acho que dentro da União Soviética era que produzia mais carvão, era a Ucrânia. Então, justamente na região de Donetsk e também de Lugansk, né? Essas 2 regiões, onde está essa indústria. E quando a gente vê falar nessas tensões, eu acredito que todo o mundo em geral acredita-se que deve ter ali alguma disputa, deve ter alguma reserva de gás ou de petróleo. Existe isso na Ucrânia? Existe menos. O petróleo está na Rússia, na Federação Russa, petróleo e gás. Agora só que tem que passar pela Ucrânia. O gasoduto principal, que foi construído há 30 anos, ele passa dentro do território ucraniano, que vai para a Alemanha, vai para a Itália, vai para outros países ali, do leste. Então, é por isso que, por conta dessas tensões, a Rússia começou a mudar geograficamente, construir novos gasodutos. Um acordo com a Alemanha, que é o Norte 2, construir um gasoduto que vem pela Turquia, rodeando o Mar Báltico, o Mar Negro. Por quê? Para não depender, porque isso era uma coisa ensaiada. Essa jogada da OTAN em cima da Ucrânia pessoal, era manjada já. Né? Como a Ucrânia é um país grande, eles tomando a Ucrânia, aí a Rússia vai ficar numa situação complicada. E vou dizer mais a você, Paulo, a você, os ouvintes. A Rússia, ela traçou um limite, que chama linha vermelha. Né? A Rússia
não vai admitir, por exemplo, uma invasão da OTAN e da Ucrânia em território russo. Não vai. Esse tipo de guerra convencional. Aí vai partir para uma guerra atômica. Que eu não acredito que vai acontecer. É por isso que você vê os americanos estão tudo acuados. Eles ficam... O problema dos Estados Unidos é que o presidente americano, o Joe Biden, está muito mal nas pesquisas, perdeu apoio e quer uma justificativa para melhorar a sua situação política. Vai ter eleição agora em novembro para a Câmara dos Deputados, vai ser renovado, parece que é toda a Câmara Federal e um terço do Senado. Só que a Rússia não é o Iraque nem o Afeganistão. E eles sabem disso. Então eles estão ali fazendo essas jogadas políticas, mas não vão ter coragem de bombardear, por exemplo, a Bielorrússia. A Rússia eles não tem coragem, porque isso seria uma guerra mundial. Eu não acredito de jeito nenhum que vai haver, porque uma guerra mundial pode se acabar o mundo todo. Com certeza. Eu acredito que vai haver uma guerra localizada. Primeiro eu achava que ia ser nos territórios a parte onde os rebeldes dominam, mas o decreto da Duma, a Câmara dos Deputados da Rússia, considerou os territórios antes de 2014, os territórios totais da província. Por exemplo, é como se fosse Pernambuco. Vamos supor que Lugansk, a província de Lugansk, fosse Pernambuco. Os rebeldes dominariam, por exemplo, até Caruaru, e o resto era o governo da Ucrânia, né, o governo oficial. Mas quando a Rússia reconheceu todo o território de cada província. Então eles vão avançar. Né? Para você ter uma ideia, a linha de demarcação onde as duas forças ali, os rebeldes e as tropas ucranianas estão, distante de 20 metros nas trincheiras. Esse pessoal da Ucrânia, a Rússia vai entrar e vão expulsar isso tudinho, vai expulsar mesmo, eles vão recuar para o interior da Ucrânia e a Rússia vai dizer, não, terminou aqui a fronteira da província, tudo bem, para aqui. É meu pensamento. Eu não creio que vai haver invasão, porque se a Rússia quisesse, o pessoal fala, por exemplo, a Rússia pode mudar o governo da Ucrânia. Manda lá invade a Ucrânia, com 2 dias, a Kiev está 200 quilômetros da fronteira de Bielorrússia, é onde está o poder mais hoje da Rússia, de tropas, de mísseis, de tropas aerotransportadas, paraquedistas. Então, são os pessoas mais treinados. Então, eles com 24 horas, 30, 40 horas, eles tomavam o governo e botavam outro lá. Mas isso não é interesse da Rússia. A Rússia quer negociar. E vou dizer mais. Hoje, qualquer negociação diplomática, a Rússia já ganhou. Por que eu digo isso? Vamos supor que senão que entre um acordo. Estão conversando, mas a Rússia não vai recuar mais. Vai fazer um acordo, tá bom, a gente faz um acordo, essas duas províncias vão ter um governo desse tipo, de um jeito ou de outro, com o povo, os habitantes vão ter esses direitos. Tudo que acontecer numa negociação diplomática, para o povo dessas regiões, é melhor do que a situação atual. A situação atual é de extermínio. A Ucrânia bombardeia esses 8 anos diariamente. Morreram 14 mil pessoas, a maior parte civis, crianças, idosos, todo mundo. Então, qualquer coisa vai ser melhor. Então, você tem uma ideia, né? Nesses 3 dias, mais de 200 mil pessoas já foram para a Rússia. A Rússia fez um programa de repatriação. Eu estava vendo um vídeo ontem, tem a RT, é uma rede russa, em espanhol, dá para você entender bem. A quantidade de gente, eles organizaram, Paulo, o Ministério do Interior da Rússia é muito competente, eles organizaram uma repatriação em massa, e vai chegar até 1 milhão de pessoas, mulheres, crianças, idosos, para a região de Rostov, que é fronteira, a região de Voronezh, a região de Kursk, aquela região ali que faz fronteira com a Ucrânia. Para quê? Para proteger essas pessoas. Por que a Rússia quer proteger? Porque é o povo russo, o povo ucraniano naquela região é russa. A Rússia, nesse período de 8 anos, nos últimos 2 anos, aliás, forneceu mais de 800 mil passaportes russos para o povo. Não é?
Muito bem, tá então colocando essas questões que motivam essa tensão entre a Ucrânia, né, que é uma ex-república da União Soviética, tem seus laços culturais, históricos, bem como os interesses aqui da Rússia, né, e sua potencialidade diante do mundo atual, né? Afinal, é uma potência que acreditamos que está em duelo com outra potência, que é os Estados Unidos, e uma terceira via que é a própria Ucrânia, está nessa briga toda aí de gigantes. Ô Paulo, eu vou te dizer uma coisa, veja bem, quando houve uma coisa que a gente considera assim, tem que considerar, a Rússia é um país que foi invadido pelos mongóis, né, nos anos 200. Há muito tempo, né? Pois é, foi invadido pelo exército de Napoleão e a Rússia sempre derrota esse pessoal. E foi invadido pelos nazistas. Você tem uma ideia? Vamos fazer, vamos botar, como diz aí, os pingos nos is, é um programa que tem na Jovem Pan. Na Segunda Guerra Mundial morreram, a previsão, as estimativas, que morreram 30 milhões de pessoas, entre civis e militares. A Rússia perdeu 20 milhões de habitantes. Foram destruídas na Rússia 5 mil cidades. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho era o maior exército do mundo. Porque é um povo que sabe, eles consideram aquele território... Eles foram naquele momento para o tudo ou nada. Eles consideram... O exército do Hitler estava avançando, né, para o Kremlin. Pois é, quem ganhou a guerra foi a Rússia. Então, eu acho que a Rússia só não tomou o Exército Vermelho toda a Europa, porque naquela época, em 45, os americanos tinham bomba atômica já, a Rússia não tinha. A Rússia foi ter em 49. Senão eles tinham ido até Portugal. Mas a Rússia, ele sofreu muito. Então, é um povo que vive cercado, porque os interesses são muito grandes. A Rússia é o maior produtor de ouro, o maior produtor de petróleo do mundo, é o maior produtor de gás do mundo, tem as maiores florestas, tem a quantidade de milhares de rios, tem recursos naturais inimagináveis. Eu tive agora na hora 2019 e eu gosto de, quando eu vou para um país, eu gosto de conversar com as pessoas, perguntar, para ver como é que o governo local, como o povo vê o governo local. E eu não vi uma pessoa para falar mal de Putin, né, de Putin. O pessoal da Rússia chama Putin, eu chamo Putin, mas lá, motorista de táxi, garçom, pessoal que trabalha em hotel, alguns estudantes, o pessoal pegava no metrô e perguntava, mesmo sem saber falar russo, mas dava para vocês se virar, digamos assim, e eles apoiam muito. Porque assim, quando houve a extinção da União Soviética, houve depilar o patrimônio soviético, roubando. As estatais foram vendidas a preço de banana, surgiram aqueles milionários, os caras tudo comprando time de futebol na Inglaterra, não sei onde. Quer dizer, compraram empresas de produtora de petróleo, de gás. Isso foi o governo de Boris Yeltsin, foi um governo que durou 9 anos. Ele vivia embriagado. E a sorte do povo russo, que ele tinha um assessor, que não era nem primeiro-ministro, que era um cara que se formou, a vida de Putin foi dentro da KGB. Ele se formou conhecendo as entranhas da questão militar. E quando o Boris Yeltsin indicou ele no ano, quando ele renunciou, em 99, ele foi indicado para presidente, houve uma eleição e ele ganhou. Então o Boris Yeltsin está no poder, o Putin está no poder desde o ano 2000. Nós estamos em 2022, 22 anos. Ele foi presidente de 2000 a 2008 e o primeiro-ministro dele era Medvedev, né? Dmitry Medvedev, que era primeiro-ministro. Aí Medvedev se elegeu presidente, ele conseguiu eleger por 4 anos. Aí ele voltou em 2012, está lá até hoje. E ele pode disputar ainda mais uma eleição, né? Vai ser uma reeleição, aliás. Então a previsão, ele vai ficar lá pelo menos até 2030. Então nesse período, a Rússia, que ficou dilacerada, voltou a ter um poderio
militar e econômico. O ano passado, o ano da 2020, o ano da pandemia, a Rússia só caiu 2,3% a economia. A economia da Inglaterra caiu mais de 10%. A economia americana caiu mais de 4%. A economia italiana caiu mais de 15%. A do Brasil caiu 4%, que foi um dos que menos perderam. Né? E esse ano a Rússia cresceu 4,7%. Quase igual ao Brasil. A Rússia participa daqueles conjunto que é o BRICS, que é a Rússia, Brasil, Rússia, Brasil, China, África do Sul e a Índia. O mundo está caminhando para esse lado de lá. Por que os americanos estão preocupados? Porque a China hoje é quem vai dominar, Paulo. A China, a Índia, que tem população. O maior problema da Rússia hoje, eu estava comentando com um amigo meu, é a sua população, porque a Rússia é um país muito grande e só tem 140 milhões de habitantes. Quando a Ucrânia saiu da Rússia, a Rússia perdeu logo aí quase 50 milhões de pessoas. E você sabe que quando um país tem um território grande, tem que ser pouco mais de habitado. 44 milhões. Pois né, exatamente. Quando um país tem um território grande, tem que ser habitado. O Brasil é a metade do tamanho da Rússia, mas tem 200 milhões de habitantes. A gente pode dizer que é uma nação guerreira, porque praticamente perdeu de 8 a 10 milhões naquele Holodomor. A Ucrânia. Mas o Holodomor, na época a Ucrânia sempre foi a Rússia. Inclusive o Holodomor, que foi essa morte, né, causada pela fome no governo do Stalin, né, que era um governo russo, é considerada por 15 países como um genocídio contra a nação da Ucrânia. Para mim, houve 2 grandes genocídios. Ele confiscava, né, o que o produtor lá da Ucrânia produzia, ia lá através de soldados. As transferências, as deportações de populações para a Sibéria, para o Cáucaso. Veja bem, eu considero que houve no mundo, na era atual, 3 grandes genocídios. A da Holodomor, o do nazismo contra os judeus. E da Armênia. Porque ninguém fala na Armênia, que era uma república. A Armênia era uma república socialista também, na União Soviética, mas é um povo católico. E houve lá a Turquia, em 1922, invadiu a Armênia e matou mais de 1 milhão de pessoas, armênios, por conta de religião. Esse que foi um termo que foi muito utilizado durante essa pandemia, né? O genocídio. Não, mas eu chamo jumentinho. Esse aí realmente configura o genocídio. Esse Holodomor, né? Holodomor da Armênia e dos nazistas. Nazista contra os judeus. Esse pessoal no Brasil não sabe lá o que é. Parece que eles não leram, não conhecem isso. É só narrativa e sei lá. Porque chamar. No Brasil não teve genocídio nenhum. Genocídio é quando você busca destruir uma nação. Uma nação, um povo, através de qualquer coisa. Mas não é. Então a gente podia também chamar genocida os americanos, que já morreram 900 e tantas mil pessoas dessa doença aí, Covid. Isso aí. Mas voltando à Rússia, então é muito complexo, né? E aí o pessoal disse, não, vamos fazer sanção. As sanções não funcionam mais. Aí você diz quais são os impactos. A economia do mundo vai ser muito impactada. O país que mais vai sofrer na Europa é a Espanha, que a Espanha depende muito do comércio com a Rússia. A Alemanha vai sofrer muito também. O Reino Unido está mais distante, não vai sofrer muito. Mas a França sofre, a Alemanha sofre demais, a Espanha. E para cá, o Brasil vai sofrer. O Brasil, vamos supor que tem uma guerra mais intensificada. A primeira coisa que foi o petróleo aumentar. O petróleo chegou ontem a 103, o barril. Estava 90 um dia desse. Né? Gás natural, trigo, a gente vai pagar pão mais caro. Porque vai juntar 2 coisas. Vai juntar coisa ruim com o que houve depois da Covid. A inflação mundial. A inflação americana, por exemplo, contra a Covid. A Argentina aqui, a gente tem como exemplo que passou de 50%. Pois é, os Estados Unidos, 7,5% é como que fosse 40%. O Brasil, a inflação está 10%. Isso foi causado pela questão de recuo da produção de matéria-prima, recuo do comércio, recuo do turismo. Então, diminuiu os empregos.
né? Então é uma coisa complicada. E com essa crise aí, a gente pode se preparar, que vai ser muito complicada para o Brasil, né? E para a Europa, para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não estão fazendo sanções pesadas? Porque eles sabem que isso também é um efeito bumerangue. Reflete lá. Reflete, claro. Porque eles têm muito comércio. O mundo hoje, Paulo, é globalizado e existe comércio entre as nações todas. Você vê, os Estados Unidos, de vez em quando, mete um pacote de sanções contra a China. E a China responde, mete outro pacote contra o Brasil, contra os Estados Unidos. Quer dizer, fica nessa guerra, mas isso é uma coisa natural. A gente tem que preservar a paz, né? Muito bem. Então, diante de tudo isso aí, a gente pode elencar um motivo absoluto para explicar esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Para mim, o motivo principal é o desejo da Ucrânia, do governo ucraniano, né? Uma grande parte da população, fazer parte da OTAN. E isso para a Rússia é inadmissível. Isso é o principal motivo. As outras questões, por exemplo, a rebelião nas províncias de Lugansk e Donetsk, essa palavra, e a questão da Crimeia são importantes, mas o principal é esse, é uma sinalização que a Rússia disse, não, desse passo não passa. Tanto a Ucrânia como a Geórgia não vão poder entrar na OTAN e a Rússia vai à guerra por conta disso. Pode escrever. É uma questão de muitas controvérsias. Uma questão, Paulo, estratégica para a Rússia, uma questão de segurança. Questão de segurança. A Rússia não vai deixar as suas fronteiras serem vulneráveis. Os caras, você tem uma ideia, vocês pegando um trem de Paris, por exemplo, para Moscou, você vai para Paris, chegando ali em Berlim, aí chega na Polônia, Varsóvia, Minsk, na Bielorrússia, dali é bem pertinho para Moscou. E é uma planície. Você chega, né? A Ucrânia fica um pouco mais ao sul, mas também é perto. Então você não pode. Porque os americanos, você tem uma ideia, os americanos têm forças importantes lá naquelas repúblicas bálticas. Não tem mais, porque a Rússia não deixa. A Rússia tem a frota do Báltico, que é um mar, é quase gelo ali, né? Muito frio, que pega ali a parte da Noruega, Finlândia, e uma parte daquelas três repúblicas, né? Quando a Rússia houve já no fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia fincou ali, nessa região do Báltico, como a gente chama, um cravo, uma estaca. Aonde? Numa província, uma província chamada Kaliningrado. Você já ouviu falar nisso? Kaliningrado é a região onde era a antiga Prússia Oriental. Antigamente não existia a Alemanha. O nome no século XVIII era a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental. E eram vários estados, vários reinados, impérios, tudo. E teve um cara que unificou. Mas a Prússia Oriental continuou, que é uma porção de território que fica acima da Polônia e também da Alemanha ali. Tinha a capital Königsberg. Quando em janeiro de 45, que a Rússia, a União Soviética, fez aquela ofensiva para chegar a Berlim, ele fez uma frente de 4.000 quilômetros, do Báltico até ali o sul da Ucrânia. Então tinha 3 frentes: a frente norte, a frente centro e a frente sul. A frente norte, em janeiro de 45, eles invadiram a Prússia Oriental e tomaram o território. E hoje é uma porção de território grande, não é um país, mas é grande assim, um pouco também de Sergipe, por exemplo, um pouco menor. E mudou o nome da Prússia Oriental para Kaliningrado, em homenagem a Kalinin. Quem foi Kalinin? Kalinin era um camponês que participou do governo comunista da Rússia, houve a Revolução Bolchevique. Era uma revolução que uniu os operários da cidade e os camponeses. Naquela época, os camponeses eram a maioria na Rússia. Então, o Kalinin passou
toda a década de 30 como presidente da Rússia. Ele não mandava, porque quem mandava na Rússia era o secretário-geral do Partido Comunista, Stalin, depois que morreu Lenin, mas ele passou mais de 10 anos e como presidente do parlamento, que se chama Soviético Supremo, que corresponde à presidência do país. Que nesses países da Europa, o regime é um regime parlamentarista, o presidente é só o chefe de Estado, mas toda a política quem faz é o primeiro-ministro, ou na época da União Soviética, o secretário-geral do Partido Comunista. Ele morreu em 1940, se não me engano, foi 40, acho que foi 40, foi 46, mas não, acho que foi 40. Então, em homenagem a ele, botaram esse nome de Kaliningrado. E essa província hoje, ou essa região de Kaliningrado, nos últimos 8 anos, os russos desenvolveram armas muito modernas. Por exemplo, o míssil Iskander, que é um míssil de 300 quilômetros de alcance, e eles alcançam Berlim, alcançam a Varsóvia, na Polônia. Então, estão preparados. Então, se você pegar o mapa, tem a Rússia, os países bálticos em cima, e num local assim, totalmente afastado, no bolo ali de Polônia, Alemanha, está lá essa região de Kaliningrado, que a Rússia eu acho que foi o troféu mais importante. Ninguém dá muita atenção, mas a meu ver é uma região junto do Báltico e fica uma espécie em cima da Polônia, né, no norte. E como que se fosse uma pessoa com uma luneta espiando assim uma região, né? Eu vejo na minha cabeça isso, aquela região de Kaliningrado. É importante. Então, eu digo isso para você ver que essa questão hoje da Ucrânia se remete também à Segunda Guerra Mundial, remete à Revolução Russa, né? Tem alguns historiadores que dizem que foi um erro de Lenin. Eu concordo com esses historiadores. Primeiro, em relação à Ucrânia e à Bielorrússia. A Ucrânia e a Bielorrússia não era para existir. Era para ser tudo Federação Russa. A Bielorrússia, você tem uma ideia, é o único país hoje que está do mesmo jeito que estava em 91. Os monumentos, né, exaltando o comunismo, como também é Moscou, né? Moscou, apesar de ser muito mais moderna, mas você anda em Moscou, você respira revolução, história, né? A Ucrânia não, a Ucrânia eles depedraram, a Ucrânia... Mas a Ucrânia não existe o próprio idioma, Rômulo? O ucraniano? Existe o ucraniano, muito parecido com o russo, mas uma grande parte, cerca de 40% ou 50% do povo ucraniano, ou mais, falava 2 línguas, falava o russo e o ucraniano. O russo, a língua mãe, e o ucraniano, porque foi forçado a falar o ucraniano. Stalin, na época de Stalin, ele governou 30 anos, e ele fez troca, ele trazia, por exemplo, gente de uma região russa, botava na Ucrânia, botava gente da Ucrânia, botava na região russa. Ele fazia aquelas deportações. Os cossacos que habitavam a Ucrânia foram mandados para o Cáucaso, tem os tártaros. A Rússia é um mosaico. Você tem uma ideia, a Rússia tem mais de 80 nações. Então, o que a gente pode perceber também é que esses conflitos não vão deixar de existir diante aí desses laços históricos, culturais. Não, o que vale, Paulo, porque já imaginou, aqui no Brasil, acredito que há uma estimativa de existir 500 mil de ucranianos. E 90% deles estão no Paraná. Aí você imagina, já pensou esses ucranianos, vamos tornar o Paraná um estado anexado à Ucrânia? Isso era um absurdo, não seria? Mas isso aí não acontece. Fora de cogitação. Porque esse pessoal, eles fugiram, né, da Revolução Russa, né, a maior parte, na década de 19, 20, 22. Eu faço essa ligação porque dessa mesma forma que esses ucranianos hoje vivem no Brasil, vieram para cá, a gente pode também usar como exemplo que esses russos foram para a Ucrânia. Né? Aí isso faz uma junção de cultura. Você tem uma barreira, digamos assim, física, o mar.
Eles estão no outro continente. A Ucrânia para a Rússia era pertinho ali. Você sair da Ucrânia para Cáucaso, você não é 400 quilômetros de distância, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Então é diferente. E esse pessoal veio fugindo da guerra civil primeiro e depois na Segunda Guerra Mundial. Veio muito judeu ucraniano. Mas isso faz quanto? Para fazer 100 anos. Aí eu não vejo esse problema em relação ao Brasil, não, sabe? Muito bem, então na sua perspectiva aí, qual seria a decisão mais assertiva então para gerar aí um acordo e eliminar essas tensões? Primeiro eu acho o seguinte, eu acho que o Putin, ele fez o certo, né, para defender seu país, defender seu povo, defender suas fronteiras, né, e ele já disse, ele quer negociar. O que vai acontecer, eu creio, é que vão baixar a bola, essas duas províncias vão ter status, primeiramente, de países independentes, e depois a população vai fazer como fez na Crimeia. Senão vou querer ser russo oficialmente. Faz aqueles plebiscitos e faz parte, e a vida segue. Né? E vai ficar a Ucrânia. Aí depende, se o governo da Ucrânia mudar amanhã, porque tem eleição, por exemplo. Aí daqui a uns anos muda. Vamos supor que mude. Aí a política pode ser que mude também a favor da Rússia. E esse novo governo, por exemplo, não queira entrar na OTAN. Aí só na hora que tiver um governo da Ucrânia que rejeita a OTAN, a entrada na OTAN, isso vai desanuviar e vai dar uma melhorada. Todas as tensões vão desaparecer, porque o problema principal, estrategicamente, geopoliticamente, é a questão da entrada da Ucrânia na OTAN e da Geórgia também. A pessoa está esquecendo. A Rússia fez uma guerra com a Geórgia em 2008 por conta disso. Estava na véspera da Geórgia entrar na OTAN, que é na fronteira, já perto a gente não colocou um detalhe aqui, né, que a Rússia, né, ela lucra 61,8 bilhões de dólares por ano vendendo gás. Esse dado, viu, Paulo? E esse gás, boa parte desse gás passa ali no território ucraniano, vai para a Alemanha. Para a Alemanha, vai para a França, vai para a Itália, vai para a Espanha, para os países ali da Holanda, Bélgica, essas coisas. Esse dado, inclusive, é mais, chega a quase 100 bilhões. 100 bilhões, então já está mais valor mais agressivo. Uma das maiores hoje tem uma empresa chamada Gazprom, que é a empresa de gás da Rússia, é uma das maiores empresas do mundo. E a quantidade de dinheiro que entra, e com essa crise, a primeira coisa que vai acontecer é os preços do gás aumentar, porque e segundo outro dado de discórdia que temos aqui, né, segundo algumas revistas, que há também 775% foi o aumento do preço do gás imposto pelo governo russo para que a Ucrânia pagasse esse valor. Um valor absurdo. Não, mas eu discordo dessa informação, Paulo. Quem publicou isso... 700 é você multiplicar por 8. Muito absurdo, né? Agora teve um aumento por conta do custo de produção do gás, o custo de operação, a questão da pandemia. Você pode dar uma ideia só, o preço da energia elétrica na Espanha aumentou 56%, na Espanha. No Brasil a gente está achando que aumentou 30%, nos últimos 12 meses aumentou 30 e poucos por cento, na Espanha foi 56%. Porque a pandemia, a economia parou, as pessoas... Produção de carro, você não consegue, por exemplo, vamos para uma questão doméstica, aqui no Brasil. Há com 6 meses que ninguém consegue comprar um carro. Por quê? Porque deixaram para ficar o chip. A produção parou lá fora, no exterior, e os caras não conseguem montar os carros. Mesma coisa foi com gás. Né? Na hora que você diminui a produção, claro que o preço aumenta. Né? A produção de petróleo, a Rússia vende petróleo para o mundo todo. A Rússia hoje, a Rússia tem a maior reserva de petróleo, a Rússia e a Venezuela. O maior produtor é os Estados Unidos, porque produz, mas está se acabando. A Rússia tem reservas de petróleo e produz muito também. A Rússia não faz parte da OPEP.
aquela organização dos produtores de petróleo. Faz parte mais como observador. Mas o que a Rússia diz sobre o petróleo é importante. Por quê? Porque a Rússia tem muito petróleo. E o gás, eu acho que é o maior produtor de gás do mundo. A Rússia exporta muito trigo. A produção de trigo da Rússia, que tinha caído muito nos anos 90, voltou agora a aumentar. A safra agrícola da Rússia foi muito grande nesses últimos 3 ou 4 anos. A Rússia tem. E tem a tecnologia, né? A indústria aeronáutica da Rússia é muito adiantada, a indústria de foguetes. Né? Quando houve a União Soviética deixou de existir, a Ucrânia tinha uma parte das armas atômicas da União Soviética. Estava na Ucrânia. A Rússia fez um acordo, até com uma mediação americana, porque os americanos e os russos, os governos centrais, temiam que aquelas armas nucleares caíssem na mão de terroristas. Vendiam. Quando houve a extinção da União Soviética, houve muita corrupção, houve aquela coisa, o povo comprando as estatais a preço de banana, tudo. Então o pessoal tinha medo de uma arma nuclear cair na mão de um Bin Laden da vida, um cara desse aí. Então, qual foi o acordo? A Ucrânia renunciava à produção de armas nucleares, e todo o arsenal da Ucrânia de armas nucleares foi desmantelado, foi tocado fogo, foi para o lixo, em troca da Rússia manter a segurança da Ucrânia. Mas a política mudou esse tempo todo. E a Rússia, o Putin, ontem no discurso, ontem, ele disse que a Ucrânia, incentivada pela OTAN, estava pensando em voltar a produzir armas nucleares. Já pensou, se a Ucrânia tivesse armas nucleares hoje, isso é uma confusão muito maior. Muito bem, então acredito que a gente aqui pôde, né, destacar e enaltecer todo esse problema, essa tensão que remota, né, há muitos anos atrás, né, são conflitos históricos que com certeza, né, tem vestígios nos tempos atuais dessa tensão que está acontecendo também, né? É uma questão histórica, são laços culturais, econômicos. Eu acho que você não pode acabar por um decreto ou qualquer coisa que valha a história de nenhuma população do mundo, nenhum povo, né? O povo tem isso. Tem a história política, tem a história, questão cultural, tem a questão histórica mesmo, né? As nações elas nascem, crescem, mas mantendo a sua cultura. É importante demais a cultura. Então você não pode misturar, né? Cada país tem sua cultura. A Rússia, por exemplo, são dezenas de povos diferentes. Tem a nação tártara, tudo convive lá. Tem o pessoal do Cáucaso, os chechenos, né? Tem os muçulmanos. Tem os muçulmanos na Rússia, tem mesquita. Né? A Rússia é o país mais católico do mundo. Agora, católico ortodoxo. Né? Porque a Igreja Católica se dividiu em 1400, sei lá, se dividiu e ficou a Igreja Católica Romana, que é em Roma, o Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa Russa, que tem um Papa também lá, Alexei III. E o povo russo é muito ligado à religião. O erro do socialismo na Rússia foi de tentar destruir a igreja. A igreja, que o povo é muito católico, todo canto tem igreja na Rússia. Né? E os governos de Stalin e Khrushchev, eles tentaram destruir, né? E aí, quando houve o desmantelamento, o fim da União Soviética, a primeira coisa que surgiu foi a religião. Aquelas igrejas que foram tudo derrubadas, voltaram tudinho, foram reconstruídas. Não é? Então, você não pode, assim, desmanchar uma cultura de um povo. Os caras, há 1000 anos, estão ali, né? É complicado. É igual alguém chegar na sua casa e querer organizar, né? Exato. Aí é complicado. Você nasce com aquilo ali, você convive centenas de anos. Acredito que isso acende até um certo tipo de alerta quando os países abrem suas portas para receber imigrantes. Pensa já num conflito desse tipo, né? Porque
recebe ali 1 milhão e de repente aqueles povos querem implantar a sua cultura onde foram acolhidos. Eles querem emprego, querem implantar a sua cultura. Você vê quando tem essa... Quem é que provoca o maior êxito de... A gente está vendo principalmente agora no Brasil, está recebendo bastante imigrantes agora da Argentina devido aí a crise econômica. A crise econômica que está enfrentando. Mas você vê que... Vão disputar o quê? Empregos com brasileiros. Argentinos... Qual é o maior gerador de hordas de imigrantes do mundo? Os Estados Unidos. Quando eles fazem uma guerra na Síria, 2, 3 milhões de pessoas tiveram que sair do país para não morrer de fome, de falta de trabalho e morrer mesmo na guerra. Aí você vê naquelas cenas, o pessoal morrendo no mar Mediterrâneo, aqueles barcos virando, o povo vai atrás de chegar nos países. E a Bielorrússia, teve uma confusão há uns meses atrás, porque a Bielorrússia, que é quem recebia essa parte dos migrantes, eles entravam através ali da Bulgária, e subindo da Ucrânia mesmo, chegaram na Bielorrússia. O que a Bielorrússia fez? Abriu as fronteiras. Aí o pessoal se apavorou. Por quê? Porque a Bielorrússia fez fronteira com a Polônia. A Polônia é ligada à OTAN. Logo atrás tinha a Alemanha, que faz fronteira com a Polônia. Aí falou, não, peraí. Milhares de pessoas sem emprego. E foi uma confusão grande por conta disso. Então, você tem que ver. Você não pode destruir um país. E o povo vai para onde? Né? Tem que... A guerra da Síria. A Síria é um país que estava começando a produzir, inclusive, petróleo. Aí, sempre foi próximo da Rússia, desde da época do socialismo na Rússia, a Rússia sempre fincou um pé ali na Síria. Tem base militar, tem ali na base de Tartus, ali no Mediterrâneo, e os americanos sempre quiseram derrubar o governo sírio, porque o governo sírio sempre foi independente. Os americanos e Israel, né? Mas aí a Rússia tinha tratados com a Síria e enfrentaram. A Rússia cumpre os acordos. E tem essa guerra aí, a guerra da Síria, que já faz alguns anos aí. Muito bem, a gente já aqui se aproximando do final aqui desse nosso bate-papo, né? Já se aproximando até inclusive de 1h30, Rômulo. Rapaz, passou rápido, né? O tempo passa rápido. Agradecer aí a atenção de quem está aí nos acompanhando, inclusive aí alguns amigos lá no Recife, não é isso? O Paulo, e vamos aí torcendo para um desfecho feliz. Né? Olha, veja bem, eu sou uma pessoa que eu... Ainda para retratar uma afirmação, né? Como você faz a leitura, segundo aí vários jornais dizem que o Putin afirmou a seguinte expressão, que os interesses russos são inegociáveis. Claro. Como é que você faz essa leitura? Ele está certinho, está certíssimo, né? Tá certo, ele está muito certo. Por quê? Você tem que considerar os interesses da população do país que você vive. Ele é eleito presidente, foi eleito presidente para proteger a nação dele, o povo dele. Então você tem interesses que você pode negociar e tem interesses que são inegociáveis mesmo. A segurança para a Rússia é inegociável mesmo. E acabou, não tem... Eu vou reiterar, a Rússia vai à guerra. Uma guerra, quando eu falo guerra, é guerra atômica, guerra o que for. Mas, Rômulo, a gente não percebe aí uma contradição, porque até uns dias a gente via ele aberto ao diálogo. Como eu digo que eu estou aberto ao diálogo, mas eu mando uma tropa do meu exército para uma região lá próximo da Ucrânia? Porque na hierarquização não seria melhor procurar logo uma negociação via diálogo e após aí sim tomar uma decisão? Todo mundo, até na questão pessoal, você tem seus problemas, você hierarquiza. Na hierarquização para a Rússia, a segurança é mais importante. Então, ele abre mão sobre outro tipo de coisa, qualquer outra informação, qualquer outro tipo de trabalho, de negociação, o que seja. Mas tem aquele problema principal deles, que é a segurança, e eles realmente não podem abrir. Ele vai negociar, ele disse ontem, vamos negociar. Agora, os pontos são esses. Ele fez uma carta, isso há uns 15 dias atrás, para a OTAN. Disse, olha, o que é que eu quero? Ficou respondendo a resposta. Eu quero que a OTAN não entre na Ucrânia, que a Ucrânia não seja parte da OTAN, nem a Ucrânia nem a Geórgia, vocês já avançaram muito, e quero que a OTAN recue para a fronteira 97.
Quando ele diz que é para a Ucrânia, para a OTAN recuar para as fronteiras de 97, aquilo ali ele negocia. A OTAN disse, não vou voltar. Tudo bem, ele não tem guerra por causa disso. Mas o ponto inflexível dele é a Ucrânia e a Geórgia não entraram na OTAN. A Rússia aceita até. É como você faz vender um carro, por exemplo. O seu carro vale 20 mil, você pede 40. Você ir negociando. Mas você não baixa de 20. Então tudo tem um limite, tem uma linha, a gente chama a linha vermelha. Nessa linha, isso aqui você não passa, né? Isso é até na vida pessoal da gente. Então ele aceita negociar sobre um monte de pontos, as sanções, a permanência da OTAN nos países bálticos, desde que não botem armas nucleares, mas tem um ponto que ele não aceita. Ele já disse, ele foi bem claro. E os americanos não responderam. Eu acredito que ainda existe um certo costume que vem desde o tempo do Stalin, né? Que seria o quê? Que seria o seguinte, o governo russo ele jamais admite o adversário crescer. Não, mas não é isso não, Paulo. Deixa eu te dizer, a tradição russa, desde do Romanov é aquela dinastia, é que eles têm é diferente, eles pensam diferente. A gente não pode comparar a nossa democracia ocidental com a democracia russa. Não, porque praticamente um dos incômodos é justamente a expansão da OTAN, que vai se aproximar. A Rússia sempre teve governos fortes, sempre teve. Mas aqui na América Latina a gente tem bases russas, ali em Cuba, por exemplo. Tem acordos, né? Hoje não tem mais base russa não. Eu penso da seguinte forma. É igual o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Existe soldados russos na fronteira dos Estados Unidos? Não. Ali em Cuba? Não. O apoio. O apoio. Teve em 62. Em 62, o seguinte, deixa eu explicar o que foi que houve. Então, se eu não quero que minha fronteira tenha ocupação, né, de outra potência, eu também não posso colocar. Deixa eu explicar ali, veja bem. Para a gente finalizar. A história é contada de várias formas. Quando você terminou a Segunda Guerra Mundial, que foi criada a OTAN, em resposta foi criado o Pacto de Varsóvia, que era os países comunistas, os americanos, caladinho, implantaram mísseis nucleares na Turquia, junto à fronteira com a Rússia. Aí a Rússia, como resposta, para se defender, o russo nunca ataca ninguém, ele sempre quer se defender. Eles fizeram um acordo com o governo comunista de Cuba para também instalar armas atômicas em Cuba. Aí houve aquela confusão de Kennedy, bloquearam tudinho, John Kennedy, tudinho. A gente ficou, eu me lembro, tinha 10 anos aqui em Haiti, a gente ficava tudo rezando. O povo ia em Haiti, eu naquela época eu morava em Garanhuns, estudava lá e via aqui em Haiti também. E o povo rezava, Paulo, você não era nem nascido. Eu imagino, pois né? Porque... rezava, vai ter uma guerra mundial, vai ter uma guerra mundial. Não era por quê? Aí chegaram a um acordo, Khrushchev de um lado e Kennedy do outro. Só que esse acordo só foi para nós, só foi publicado e dito que Khrushchev foi obrigado a tirar os mísseis de Cuba para ter a paz. E a parte que a Rússia obrigou, exigiu a retirada dos mísseis da Turquia sempre ficou escondido. Mas fez parte do acordo. Os americanos tiveram que tirar os mísseis da Turquia. Isso é uma informação que pouca gente sabe. Porque a imprensa, que o Brasil é dominado pela imprensa americana, sempre, botou na cabeça da gente, sempre achou que foi Khrushchev que cedeu. Não, mas a negociação cede os dois. Khrushchev tirou as bases atômicas ali de Cuba, que ficava bem pertinho da Flórida, aquelas bases, a ilha de Cuba. Mas os americanos tiveram que tirar os mísseis da Turquia. Hoje tem uma base militar em Sili, que é uma cidade lá perto de Istambul, mas não tem armas atômicas. Então, a diplomacia é feita para negociar, conversar. Agora, cada país tem seu ponto fraco. Vai querer colocar a sua imposição, claro. Realmente tem suas deficiências. Porque cada país tem e colocar o interesse da sua nação acima de todos. Exatamente. Esse país, a Rússia tem essa tradição, né? Muito bem, é isso. Eu acredito que a gente aqui pôde
né, dar um norte dessa Olha, situação. esse é um assunto que eu gosto. É um assunto que, se a gente fosse expandir, não, até de manhã. envolve muita coisa, porque, como a gente já destacou, né, envolve economia, envolve história, envolve geografia, todos esses laços, e é uma longa trajetória, né? Já tem um histórico grande de conflitos, infelizmente, de feridas, como esse Holodomor, a Ucrânia, né, que infelizmente sofreu com o governo russo, mas que a gente torce aí pelo desfecho feliz aí, que possa ser para ambas as partes o mais equilibrado possível, né? Que possa eu creio, ser vantajoso. Paulo, que vai... Eu até hoje eu estava vendo, eu creio que a Europa não quer a guerra, porque a Europa quer sofrer mais. A gente não quer torcer mais pelo sofrimento da Ucrânia, que assim como Israel já sofreu muito, já perdeu muitos povos. Eu digo o seguinte, quem quer a guerra é os Estados Unidos, somente. Por que a Ucrânia quer a guerra? Porque eles querem que a Rússia intervenha na Ucrânia, a Ucrânia é um grande país, vai ter uma guerra de desgaste, e eles vão acabar com a economia da Rússia, eles pensam assim. Mas a Rússia não quer invadir a Ucrânia, porque a Rússia sabe que perde muito. Mas a Rússia, tudo que a Rússia está fazendo é para se defender. Tudo tem um limite, né? A Europa não quer, nem a França. Né? Quem quer? Estados Unidos e a Inglaterra. Porque a Inglaterra não perde nada, fica lá numa ilha, fica longe da Europa, não fica tão perto. Fica tão longe, mas fica. Não é ali a França, a Alemanha que estão em cima do problema. Então eles não querem. A Itália não quer, ninguém quer. E nós aqui da América Latina também não queremos, que a gente vai sofrer também. Enfim, é aquele velho ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Então a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom recebê-lo, tratar desse assunto. Eu quero agradecer primeiro a você, Paulo, a rádio Nossa Senhora da Aparecida, agradecer a Tássia, que trabalha com você deu uma assistência aqui. Que dá assistência, e aos ouvintes, né, que tiveram essa paciência de escutar a gente. Mas é um assunto apaixonante para mim, que eu gosto de história, gosto dessa coisa. E estou à sua disposição, esse assunto ou qualquer outro assunto, né? Muito bem, então assim que possível, tendo momentos pertinentes que possam demandar a sua presença aqui para uma próxima conversa, um bate-papo, para que a gente deixe aí inteirado, né, os nossos ouvintes e um pouco mais por dentro, né, dos assuntos que estão à distância. É um assunto realmente atual, né? De grande repercussão. Exatamente, né? Pois tá bom, então... Valeu, Rômulo, foi um prazer poder entrevistar. Até outra oportunidade, né? Se Deus quiser.